Então, vamos lá, tá? O que é organologia vegetal primeiro, né? Organologia vegetal, gente, é a parte da botânica que estuda as formas, né? Então, as formas da raiz, a forma dos caules, isso é chamado de organologia vegetal. Nós tínhamos começado a ver com vocês, né, nessa aulinha de manhã, né, e tínhamos falado lá das raízes. Então, só para a gente confirmar ali, né? Então, ó, primeira coisa que nós temos, as raízes, elas são normalmente subterrâneas. Então, a gente diz que raiz subterrânea é o normal, tá? Qualquer raiz que não seja subterrânea é uma adaptação do vegetal àquele tipo de vida que ela vai ter. Então, veja, nós tínhamos falado para vocês da raiz, deixa eu ver a canetinha aqui, do tipo axial ou pivotante. Eu falei para vocês que a axial ou pivotante aqui, né, é característica do dicotiledôneo, né, e que ela tem uma raiz principal, olha aqui embaixo o desenho aqui, né, então ela tem uma raiz principal aqui, ó, e dessa raiz principal saem as raízes secundárias. Fechou, não tem segredo. Fasciculado ou cabeleira, característica da maioria das monocotiledôneas, você não, lógico que está bem exagerado, né, para você ver, né, como você não consegue ver a principal, elas estão emaranhadas de raízes ali, né, e isso prende os torrenzinhos de terra, pressionando a terra, né, na montanha, no morro, para que ele não venha abaixo, tá? E as raízes tuberosas são raízes que armazenam substância nutritiva. No caso aqui, né, nós estamos vendo aqui que é uma raiz pivotante tuberosa. Pivotante porque você vê a raiz principal, tuberosa porque ela está guardando material nutritivo dentro dela, né? Então guarda, esconde a comidinha embaixo da terra para ninguém roubar dela, tá? Agora, nós temos, por exemplo, algumas que saem do normal, né? Como, por exemplo, nós temos as raízes estrangulantes. Raiz estrangulante é uma espécie de cipó, tá? Essa última que nós estamos vendo aqui, ó, essa aqui. Ela é uma raiz estrangulante, mas ela não estrangula de propósito a árvore. É que, na verdade, a raiz estrangulante, ela tem pouco crescimento secundário, então ela não engrossa muito, mas, ao mesmo tempo, ela se enrola e se firma no vegetal onde ela está se pendurando. Não é o objetivo dela matar a árvore. Se matar a árvore, ela também se ferra, né? Mas como a árvore, se ela tiver o azar de se enrolar numa árvore que ainda não terminou seu crescimento secundário, ou seja, engrossar, o cipó enrolado sobre ela não vai deixar a árvore, né, ela se desenvolver. Tá? É por isso que você vê que aqui embaixo, ó, o caulezinho está mais fino, né? Ela está estrangulando essa planta aqui, porque não conseguiu, a planta não consegue engrossar da maneira que devia. E isso pode ocasionar, inclusive, a morte, né, da árvore onde essa raiz estrangulante está enrolada. Mas chamo a atenção de novo, ela não ganha nada com isso, simplesmente porque o crescimento dela é diferente do crescimento da árvore, onde ela está grudadinha, né? Raiz grampiforme. Raiz grampiforme é característica das plantas que estão aderidas a um substrato. Então aqui vocês estão vendo, ó, essas raízes pequenininhas aqui são raízes grampiformes. Elas, como fossem grampinhos, elas conseguem, através de pequenos pelinhos, se fixar nos interstícios, nos buraquinhos, né, que tem ali no substrato. E aí ela vai se agarrando e vai subindo, né? Então vai escalando lá o ambiente. E nós temos as pneumatóforas nesses nidinhos, que são exatamente aquelas raízes que têm a função agora de fazer a oxigenação da parte de baixo do vegetal, auxiliar na oxigenação. Essa raiz é característica de plantas de ambiente alagado, né? De ambientes, por exemplo, de água parada, em que não existe oxigênio em grande quantidade para manter a raiz viva. Então, as raízes, ou pelo menos uma parte das raízes, saem para fora com pequenos buraquinhos, né, que são as raízes pneumatóforas. Na Rhizóphora mangue, característica de uma planta do mangue, né, em que o mangue, como é uma água parada, salobra, né, mistura de água doce com salgada, né, na plantinha, por exemplo, produz essas raizinhas para cima. Veja que o contrário do padrão normal da raiz, que é crescer em direção ao centro do planeta. Tá?
Outros tipos de raiz especial que nós temos, né? Raiz com austórios, são raízes de plantas, essas sim, parasitas. Então, ó, essas raízes austório são raízes parasitas. Elas vão penetrar no vegetal, é o primeiro desenho que vocês estão vendo aqui, ó. Então, essas partezinhas verdes que vocês estão vendo aqui, né, elas se espalham aqui, ó, essa raiz principal zona aqui, ó, né, e ela acaba penetrando na seiva do vegetal. Pode ser parasita de seiva bruta ou de seiva elaborada, vai depender da espécie parasita aqui em questão, tá? Aí nós temos as raízes suporte ou escora, que são raízes, por exemplo, que vão dar uma sustentação maior ao vegetal. Essa aqui, ó, né? Então veja aqui que ela está dando suporte, está formando esporas como se fossem várias raízes que antes do tronco chegar até a base, elas já começam a se formar para aumentar a superfície aqui, ó, a estabilidade do vegetal, tá? Então isso são raízes suporte ou escora. A mesma função vai ter a raiz tabular. A raiz tabular é essa aqui, né? A raiz tabular é essa aqui que forma tábuas, tá vendo? Então ela tá aqui, ó, como se fossem madeiras saindo de lá. Eu gosto de lembrar sempre como se fossem aletas, né, de um foguete. Então isso dá também estabilidade ao vegetal. Lembra que nós comentamos agora de manhã que lá na Amazônia as plantas, por exemplo, são estáveis porque, né, o humus é pequenininho e tal, é mais fraquinho, então elas têm que dar um jeito de se suportar ali sem tombar, já que são plantas altas, né? Então essas raízes aqui como suporte e as raízes tabulares são aquelas raízes que fazem isso, né? Ajudam o vegetal nessa situação. Aqui nós estamos vendo as raízes aquáticas, tá? Não é essas aqui, tá? Isso que vocês estão vendo aqui, né, redondo, grandão, que vocês estão vendo tudo aqui, é a Vitória Régia, ou Vitória Brasiliensis. Essa raiz está lá no fundo. Mas nos aguapês, essa parte mais verde que você está vendo aqui, né, que não são a folha, o aguapê tem as raízes ali na água. Falamos já que o aguapê é muito útil para limpeza, né, de ambientes aquáticos, porque ela prende a quantidade humosa, aquela quantidade de matéria orgânica presente na água. E aí, ao morrer, se decompor, né, ajuda, inclusive, na fertilidade. O problema é que nós não gostamos muito delas nos nossos tanques, né, porque elas vão fechando todo o tanque. Mas a vida selvagem adora. Por exemplo, as carpas adoram desovar nas raízes do aguapê. Então a fêmea vai lá, desova, o macho fecunda e eles ficam presos ali no aguapê. Né? E aí o aguapê pode até viajar levando esses ovinhos a longa distância. Tá? Então, ó, esses são os tipos de raízes. Tá? Algumas delas não tem na apostila de vocês, mas são nomes. Então, é pegar lá o modelinho, olhar como é que é, tabular, dá um jeitinho lá de tabular, lembra a tábua, e aí você lembra disso lá, porque o vestibular vai perguntar assim, né? Ele vai te dar um desenho e perguntar lá para você que tipo de raiz é. Né? Só isso. Isso é organologia vegetal. Aquilo que a gente vê no vegetal para poder classificá-lo depois. Lembra quando tinha angiosperma? Nós dividimos lá em monocotiledônia e eudicotiledônia. Então, muitas desses desenhos que eu falei ali para trás para vocês são usados na classificação. Tá? Com isso também a gente termina aquela aulinha ali de raiz. E ele tem 3 questões lá na apostila de vocês, né? 4, melhor dizendo. A primeira questão que vocês têm lá, passando o gabarito para vocês, é a letra B de Boreslau. Então, a primeira, B de Boreslau. Certo? A segunda é E de Menengarda. Então, E de Menengarda. A terceira é uma escrita. Diz assim, ó. A Amazônia é uma floresta distribuída em diversos tipos de ecossistema, desde florestas fechadas de terra firme, que abrigam várias espécies epífitas, pegam carona, né? Até várzeas ribeirinhas, campos, igarapés e manguezais. Essa dimensão em distribuição das espécies vegetais é possível por causa da estrutura e de órgãos adaptados às condições específicas de cada ecossistema. Considerando-se o assunto, explique as adaptações do sistema radicular de epífita
para a das plantas de manguezais, no que se refere à captação de água e oxigênio, respectivamente. Então, ele quer que você faça uma comparação, né, entre a epífita e a raiz respiratória, tá? Então, vamos lá. As plantas epífitas, então, primeiro, né? As raízes são aéreas e têm tecido especializado, então, raízes aéreas, especializado na captação de umidade. É o velame que vocês têm lá na apostila, tá? O velame é o nome da raiz da orquídea. O velame é como se fosse um papel mata-borrão que absorve água, né? Então, a própria umidade do ar faz com que seja o suficiente, digo, para que essa planta absorva e viva com a umidade. Por isso que as orquídeas se dão bem em ambientes que têm bastante umidade no ar, quente e úmido, né? Mas não se dão bem em ambiente aquático, mas se dão bem em ambiente quente e úmido, né? Blá, 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 tá? Não tem contato com o solo, se vocês quiserem pôr, né? Porque são raízes lá de cima, tá? Já os mangues, a raiz dos mangues, né? O solo é pobre em gás oxigênio, tá? Então, diversas espécies fazem com que as raízes brotem, né? Vão para fora da água para poder fazer as trocas gasosas. Essa é a diferença. Essa seria a resposta. Então, nos manguezais, as raízes pneumatóforas ou respiratórias saem da água para fazer a troca gasosa, o que não precisa, né, nas epífitas. Tá? Tranquilo? Beleza. Tá? Ah, tá, ele não falei para vocês, né, da hemiparasita e holoparasita ali, né? Então, olha lá, dois, diz assim, ó, a planta denominada erva de passarinho é uma hemiparasita, nesse caso, o tecido vegetal da árvore hospedeira, onde os elementos nutritivos são absorvidos, é o xilema, tá? Então, olha lá, explicando, eu esqueci de falar para vocês. Hemiparasita é quando a raizinha da parasita vai até o xilema, ou seja, ela precisa de água para sobreviver. Então ela fura, né, e vai até o xilema. Normalmente ela é verde, ela faz a fotossíntese, mas ela precisa de água, e a maneira dela pegar a água é parasitando uma árvore que tenha água. Então ela vai parasitar o xilema. Isso é uma hemiparasita. Holoparasita, contrário, tá? A holoparasita, ela vai parasitar até o floema. Tá? Então, o que ela vai se alimentar? Ela vai se alimentar do açúcar que já foi feito pela planta. Então, ela não precisa ser verde. Ela não precisa fazer a fotossíntese, já que ela está roubando o açúcar de uma planta que faz. Tá? Então, de novo, ó, hemiparasita vai parasitar o xilema, precisa de água. Holoparasita são plantas parasitas que vão parasitar o floema, tá? Holoparasita não precisa ser verde, ela não precisa fazer a fotossíntese, porque ela está roubando o açúcar de uma outra planta. Mas então quer dizer que tem planta, professor, que não é verde, que não precisa fazer a fotossíntese? Sim, essas holoparasitas é a exceção dentro das plantas, mas é um número bem reduzido. Vamos lá para a parte do caule do vegetal. Também, ó, não tem muito segredo, né? Vocês sabem que a função do caule é dar suporte às folhas, né? Quando a gente tem a copa das árvores, a gente chama de dossel. Então, quando você vai falar lá sobre a floresta amazônica, você vai ver que eles vão falar do dossel da floresta amazônica, que é fechado, por isso a floresta escurece antes, né? A parte de baixo é mais escura, tem muita gente que se ferra por causa disso. Às vezes é 4 horas da tarde, o cara, eu tenho mais 2 horas ainda para montar acampamento, que nada. 4 horas já está anoitecendo dentro da floresta, porque a luz não passa pelo dossel. Do céu é a partezinha. Dentro da floresta amazônica, a gente diz assim que a maior parte da vida da floresta está adaptada ao dossel, as copas das árvores, onde vivem os macaquinhos, insetos. Tem seres que nunca saem lá de cima, nunca, né? Inclusive macaquinhos não descem, porque ali eles estão se expondo a predador. Então eles vivem no dossel. O dossel é como se fosse um outro ecossistema dentro da floresta amazônica. Então o caule é o responsável por levar essa copa, essas folhas lá para cima, né, para que a planta consiga fazer a fotossíntese, tá? Dentro dele tem xilema e floema, então a gente diz também que a função dele, como está na apostila de vocês, é responsável pela condução.
né? Condução de água, condução de seiva elaborada. A água sobe, seiva elaborada desce, né? Algumas delas podem armazenar a substância, lembra lá da cana-de-açúcar, né? Então armazena dentro do caulezinho substância nutritiva, tá? E alguns, como eu já tinha comentado também de manhã, a propagação vegetativa. Propagação vegetativa é aquela que eu falei para vocês, que o galho encosta no chão, forma raizinho, e ali começa raizinha, e ali começa a nascer uma nova árvorezinha. Isso é chamada de propagação vegetativa, que não é por sementes, não é, né, uma maneira de gametas formarem outro vegetal. Não, isso é chamado propagação vegetativa. Vai falar um pouquinho quando a gente falar das bananeiras, né? Se a gente for ver um caule, o que caracteriza um caule é ter nós e entrenós. Então, isso que eu sei. Olha o caule, quero saber se é um caule, tem que ter nó e entrenó. Só caule tem nó e entrenó. É por isso que eu sei que a batatinha é um caule e não uma raiz. Porque a batatinha, os olhinhos da batatinha, lembram? Eles são o quê? Eles são os nozinhos, aonde vai sair um novo galinho ou uma nova raiz, né? Então, veja, só caule tem isso. Se eu pegar batata doce, eu não vou ver isso, tá? Então, é característica do caule, ter nó e entrenó. O que é um nó? Um nó é onde sai um galinho ou uma folhinha. Ali é um nó. E a distância entre uma folhinha e a outra, um galinho e uma folha, é chamada de região entre nós. Né? Então é fácil. Nó e entre nó. Tá certo? Tranquilo? Bom, aí, veja, nesses lidinhos, a postura de vocês está até mais bonitinha lá, se vocês olharem, né? Os desenhos lá na página 276. Lá na 276 está mais bonito que esse aqui que eu trouxe para vocês. Tá? Na outra foto, no outro slidinho, mostra o colorido, mas aqui só para a gente entender, né, o que eles são. Então, veja, caule é toda essa estrutura que tem nó e entrenó, tá? Tronco é um tipo de caule. Então, caule é o geral. Então, ó, tronco. O que é um tronco? Um tronco é um caule, normalmente grosso, de dicotiledônia, né, que vai sustentar os galhos, e esses galhos vão se subdividir, né, em galhos menores até você chegar lá nas folhinhas, tá? Veja que gimnosperma também tem tronco, mas ele é mais fininho, tá? Na maioria. As angiospermas, esse tronco é maior. Normalmente, né, tem a suberina em volta dele, formando o suber, que é a casca espessa. E os galhos vão se distribuindo à medida que ele vai crescendo. Haste é o quê? É um caule pequenininho, né, das herbáceas, das plantas pequenas. Então, normalmente, o que difere o haste é que ele é verdinho, delicadinho em relação ao tronco. Bateu o vento, ele vai se dobrar a esse vento, né? Então ele é chamado de haste, pequenininho, tá? Estipe é um tipo especial de caule das palmeiras. Estipe, pode ver aqui no desenho, ó, que ele não tem galhos enquanto o tronco vai crescendo. Os galhos só aparecem lá na partezinha de cima. Então, lá na partezinha de cima, nós vamos ter os galinhos e logo depois as folhas. Tá? Então, isso aqui é um tipo de caule do chamado caule do tipo estipe. Colmo, né, é como se fossem gomos, né? Ó, a gente pode até guardar os dois, ó, colmo e gomo, né? Que a gente vai ter lá, por exemplo, nas cana-de-açúcar, né, que eu tinha falado para vocês, que é o chamado colmo cheio, que ele é recheado, ele armazena açúcar. E tem o colmo vazio. O colmo vazio é o das bambu. Nossa mãe, né? O bambu é um colmo vazio, né? Tem gente até que toma água de bambu lá, né? Vem com um pouquinho de xixi de rato, mas toma, tá? Ó, aqui, ó, fotografia, ó, tronco, tá? Agora aqui, ó, o que você tem aqui? Veja que ele cresce reto, e lá na pontinha que nós temos as folhinhas, estipe. Ó, esse pequenininho aqui, né? Esse aqui é haste. Ó, o colmo vazio aqui, o colmo cheio nessa foto aqui, tá? Então tá tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, existem também caules modificados.
Então existe o caule trepador ou volúvel, não vão me confundir com raiz estrangulante, tá? Raiz é uma outra coisa. Agora, caule trepador ou volúvel é aquele que vai se enrolando, né, para subir. Caules trepadores podem ter o quê? Raiz grampiforme. Agora, a raiz é grampiforme. O caule é que é trepador, que vai subindo, né? Vai escalando. Então, é um caule modificado. Nós temos também os caules rastejantes, aqueles que o caule fica no chão. E aí nós temos uma divisão aqui, ó, que não tem lá na apostila de vocês, né? O caule rastejante pode ser sarmentoso ou do tipo estolão. Sarmentoso é esse aqui, ó, por exemplo, na melancia, em que você tem a raiz em um determinado ponto. Então aqui tem raiz, tá? Aqui vai crescer alguns galinhos, tal, e daqui, ó, ele vai rastejar pelo chão, mas ele não forma mais raiz. Ele está solto, você pode pegar ele no mato assim, né? Grandão, ele vai longe, mas ele está solto. Soltou, ele cai no chão de novo. Esse é o sarmentoso. Por quê? Porque o estolão, ele de intervalo em intervalo, ele produz, ó, raizinha. Então o estolão é aquela desgraça no meio do mato, né? Quem gosta de andar no mato, etc, né? A gente enfia o pé no meio dele e acaba tropeçando e caindo, porque ele está firme no chão. Você puxa e ele não sai do chão, né? Por quê? Porque ele está preso entre raízes, ó. Então essa é a diferença. Sarmentoso, só uma raiz, e daí sai o caulezinho para outras direções. Tá? Já no estolão, de intervalo em intervalo, ele vai formar uma raizinha lá para te dar um tombaço. Classificação dos subterrâneos. Existem caules que, inclusive, agora debaixo da terra, como nós temos o rizoma e o tubérculo. O rizoma, normalmente, ele está assim, na superfície, e ele aponta, né, para cima. É o caso das bananeiras, ó, isso aqui é um rizoma, ó, tá? Ó, ele está aqui e ele aponta e volta e meia, ó, ele começa a se desenvolver aqui. Aí as folhas da bananeira vão cercando ele, protegendo ele, né? Até que ele aflora, ó, ele está vindo aqui por dentro, ó, e ele vem aqui e vai formar aí o fruto. São as bananas que você tem aqui. Quando eu quero plantar banana, eu só corto o rizoma, levo, planto e vai nascer um pezinho de banana ali. Diferente do tubérculo, que é o caso da batatinha, né, que é completamente enterrado, embaixo da terra, e ele vai produzir galhos para cima, raiz para baixo, mesmo ele estando enterrado lá. Então ele é um tubérculo, ele vai acumular material nutritivo, tá? Enquanto que o rizoma não tem material nutritivo, só vai pela terra lá, ok? O último tipo que nós temos na terra, falta mais um ainda, é o bulbo. Bulbo, né, é aqueles caules modificados que estão envoltos por folhas modificadas. Então, bulbo é um caule protegido por folhas modificadas. É o caso, por exemplo, da cebola, em que nós temos os catáfilos, que são o nome dessas folhas modificadas, protegendo lá uma partezinha lá embaixo onde tem a raiz e o prato, tá vendo? O prato é um pedacinho do caule, aí ele vai começando a subir aqui e daqui a pouco a gente já não consegue mais ver ele, né? Porque as folhas envolvem e protegem o caulezinho ali, tá? Então isso é chamado de bulbo. Nós podemos ter, por exemplo, o alho, em que você vê ali o caulezinho, inclusive ele pode subir e aí formar as folhinhas, mas cada dente de alho é uma folha que se modificou, tá? A gente pode ter, inclusive, bulbo cheio, bulbo oco, bulbo não sei das quantas, não interessa para vocês aí. Interessa vocês saberem o que é um bulbo, que é um tipo de caule, não é raiz, é caule. E o último que nós temos agora é os caules subterrâneos também, tá? Dos normais, que não sofreram modificações ainda. Né? Então são aquáticos, por exemplo, como no caso do aguapé, aquelas raizinhas, aí ele tem um bulbo, tá? Não é um bulbo, é um caule globoso e que está cheio de ar. Então, cheio de ar, ele flutua. Então, um caule característico de plantas aquáticas, né? Que tem como característica principal flutuar. Algumas adaptações, algumas modificações drásticas do caule. Então, nós vamos ter lá
Espinho, então cuidado, gente. Espinho é uma modificação do caule. O espinho tem duas formas. Ele pode ser uma folha modificada, que se enrolou, formando espinho, como ele pode ser um galho que ficou pontudo. É espinho também. Qual que é a diferença? Tem tecidos lá dentro, né? Vivos. Então o espinho é vivo, ele pode crescer, é difícil de você tirar da planta porque ele está com os tecidos dentro dele. Diferente do acúlio. O acúlio é secreção da epiderme. Então o acúlio não é caule, tá? Ele está aqui justamente para chamar atenção. Ele é uma concreção da epiderme, tá? Então ele não é uma modificação do caule, como pode parecer, tá? O espinho o acúlio não. Aí nós temos o cládio, né, que é o caule verde que faz fotossíntese, característico das cactáceas, né, em que a folha virou espinho, então algum lugar do corpo da planta tem que fazer a fotossíntese. E o filocládio, que é um cládio achatado. Então você pega um cládio e esmaga ele vira uma folha, como se fosse uma folha, né? E normalmente ele não tem espinhos, ou se tem espinhos, são muito, muito, muito rudimentares, tá? Aqui nós temos um exemplo de filocládio. Nós temos uma plantinha, né, que a gente faz chá para emagrecer, que eu já tinha comentado com vocês, que é um filocládio, né? Então ele tem o caule verde, o caulezinho verde achatado, tá? As folhinhas estão aqui nos nós, ó, cada nozinho aqui, ó, que vocês estão vendo no desenho aqui, né? E ele é achatadinho e faz a fotossíntese. Então, um caule modificado. Tranquilo? Beleza? Então, ó, caule, acabou. Tá? Deixamos aqui. Vamos falar da folha na próxima aula, daí junto com vocês lá. Valeu? Tranquilo? Então, agora sim. Tchau e benção, meus queridos. Até.